Hoje eu vim conversar com vocês sobre Romanos 2,4, que diz assim: será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Novamente, será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Eu fui ler esse texto aqui e pensei na riqueza, né? Diz que é rico. Riqueza é que assim, não tem limite. É muita riqueza, é muita coisa. Por mais que você imagine que Deus seja tolerante com você, que Deus seja paciente, que Ele é bom com você. Por mais que a gente tente imaginar o tamanho da bondade, não dá. É muito, porque Ele é rico. Ele é muito rico na bondade dele, Ele é muito rico na tolerância e na paciência. Só que esse texto fala assim, será que nós não temos desprezado essa bondade de Deus conosco, essa paciência, essa tolerância que Ele tem conosco? Porque tudo isso que Deus tem conosco, que é bondade, tolerância, paciência, tudo isso nos leva ao arrependimento. O que eu senti desse texto? Quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu percebo em mim as coisas que eu preciso consertar, as coisas que eu preciso mudar. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu passo, às vezes, o dia pensando no que as pessoas precisam mudar, o que as pessoas precisam fazer de diferente. A pessoa que me magoou, que me ofendeu, ela precisa mudar, gente. Ela tem que mudar de vida. Até quando essa pessoa vai me ferir, vai me ofender, vai ofender outras pessoas? Essa pessoa precisa mudar. Só que a gente esquece que nós também cometemos erros. Nós também ofendemos pessoas, nós também magoamos pessoas. E muitas vezes a gente também esquece que o lugar que nós estamos de machucados e feridos, muitas das nossas escolhas, por mais que tenham sido escolhas que a gente acreditou ser certas, foram escolhas que nos levaram para esse lugar que a gente está. Eu já contei isso aqui para vocês, né? Uma vez, e faz muito tempo, que uma vez eu fui reclamar para o meu irmão mais velho, falar com ele, que a minha irmã, toda vez que eu encontrava com ela, ela me ofendia. Ele falou assim, porque você quer, porque você deixa? E eu não entendi por que eu tinha que mudar se era ela que me ofendia. Eu e minha irmã, a gente não cresceu juntas, nós crescemos separadas, ela já é falecida já. E sempre quando a gente encontrava era um clima ruim, chato, né? Mas eu nunca pensei que eu que tinha que mudar o meu jeito de me posicionar com ela. E não era um posicionar... E é aí que entra o segredo da presença de Deus em nós. Para a pessoa que não conhece a Deus, quando ela ouve um conselho desse, fala, você é ofendido, a pessoa te magoou porque você deixa. Quando você ouve isso e se posiciona como alguém que não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus, você fala, pois eu não vou deixar mais. Eu não vou deixar mais a pessoa me humilhar. Só que quando você se aproxima de Deus, você se aproxima de um Deus que Ele é rico em amor. Ele é rico em tolerância e paciência. Então, quando você se aproxima de Deus, você não vai olhar o que o outro precisa mudar na vida dele. Você vai olhar para você. E vai ver que tem atitudes suas que te levam para este lugar. Então, às vezes nós queremos consertar o mundo. Nós queremos consertar as pessoas. Porque realmente... Não vou passar pano pro erro de ninguém, não. As pessoas erram com a gente mesmo. As pessoas falham. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é rico em bondade, misericórdia e tolerância. Se nós nos aproximamos dEle, nós somos levados ao arrependimento. O que é isso? Quanto mais perto de Deus você está, mais você enxerga os seus defeitos. Mais você percebe o que você precisa mudar em você. Você fala, Fernanda, mas foi o outro que errou, você não fez nada.
É muito bom esse lugar, é bem confortável esse lugar. Esse lugar, assim, de vítima, é um lugar bem confortável. Porque as pessoas presenciaram, viram que eu fui humilhada. Mas esse texto aqui de Romanos 2,4 diz: será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Então eu queria só dizer para você que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo coisas em mim que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, que eu preciso resolver aqui dentro. Quanto mais eu me afasto da presença de Deus, mais eu desprezo a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus. Porque eu fico querendo que o outro mude. Aí você fala, e aí, Fernanda, não ouvi a história antes? O que aconteceu? Você e sua irmã. Gente, o relacionamento meu com a minha irmã foi restaurado. Restabelecido. Porque eu falei, eu cheguei diante de Deus e falei, meu irmão, eu me fiquei ofendida quando ele falou isso. Porque eu achei, quando eu contasse para ele, eu achei que ele ia me dar suporte, ele ia me dar razão. Quando ele disse assim, a nossa irmã trata você desse jeito porque você deixa, eu falei, mas não é possível um negócio desse. Mas quando eu fui buscar em Deus qual era a atitude que eu tinha que ter com a minha irmã para que ela parasse de me ofender, para que a gente parasse com aquele clima ruim. E aí eu descobri as coisas que ela gostava. E ela gostava muito de vermelho, esmalte vermelho, batom vermelho. E um dia eu fui visitá-la com um batom vermelho, que eu achei lindo. E aí, eu conversando com ela, falei assim, olha, eu trouxe esse batom vermelho para você. Nunca mais, gente. Eu posso dizer para você que nunca, um batom vermelho, um simples batom vermelho, uma estratégia. Eu pedi para Deus o que eu posso fazer para acabar essa rusga, essa coisa ruim que eu tenho. Você fala assim, mas ela que errou às vezes de falar alguma coisa, falar isso, falar aquilo, e você que teve que fazer alguma... Porque a Bíblia diz que quando depende de você, se tem algo na sua mão, se tem um conflito, que tem uma coisa que depende de você, é para você fazer, para ter paz. Por que aquele clima ruim, aquele atritozinho que a gente não cresceu junto, né? E quando a gente se encontrar, por que aquilo existia? Era culpa só da minha irmã ou também era responsabilidade minha? Enquanto eu ficava ali naquele lugar de achar que a minha irmã precisava mudar, ela tinha que me tratar melhor. Que isso? E não sei o quê, que ela tinha que me amar, porque ela era mais velha, ela tinha que... Enquanto eu queria mudá-la, nada aconteceu na nossa relação. Mas quando eu me aproximo de Deus e pergunto, Senhor, me dê estratégia, o que eu faço? Aí eu me aproximo da riqueza, entende? Que eu me aproximo da riqueza da bondade de Deus, da riqueza da paciência de Deus, da riqueza da tolerância de Deus. Se você for ver Romanos 2 e começar a ler ali, você vai ver que muitas vezes os conflitos, as coisas não são resolvidas por causa dos nossos julgamentos. A gente começa a gente despreza a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a paciência de Deus, quando a gente fica olhando os erros das pessoas e queremos mudar o erro do mundo. Você vai mudar o erro do mundo a partir da mudança do seu erro, das suas atitudes. Enquanto a gente está ali na birra, fazendo birra, porque alguém nos feriu, alguém nos machucou, a gente não muda e é uma atitude infantil. Esses tempos eu estava conversando com uma criança, a Lourdinha sabe quem é, e eu estava conversando com uma criança e eu percebi uma certa resistência em obedecer hierarquias, assim. Ela falou, mas eu não quero obedecer, eu não quero fazer. E quando aquela criança começou a falar, poxa, ela me relatou vários motivos que levaram ela a pensar daquele jeito, daquela forma. E não adiantava eu dizer, você está errada. Não adiantava eu falar para ela, você não pode agir desse jeito. Eu tinha que demonstrar para ela, em atitudes, qual é o lugar que ela poderia ocupar
fora daquela amargura, fora daquela mágoa. E eu comecei a contar para ela as coisas da minha vida que aconteceram comigo. Eu não disse para ela os erros dela, eu disse para ela os meus erros ou as minhas tragédias também que eu passei quando eu tinha a idade dela. E daí eu falei, olha, você é uma menina incrível, uma menina forte, que consegue se defender e tal, mas olha só o que acontece com quem não consegue. Né? E comecei ali a conversar com ela e ela começou a perceber. O problema é que a gente quer mudar o mundo, quer mudar as pessoas, que as pessoas... E realmente, gente, ninguém é perfeito, todo mundo erra mesmo, tem gente que erra, o erro é humano. Mas quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai querer mudar você, não a pessoa. Não é sua responsabilidade mudar o jeito de pensar dos outros. Não é sua responsabilidade mudar a maneira, a sua responsabilidade é de chegar diante de Deus e falar, o que eu posso mudar? O que tem em mim, o que eu posso fazer? Lá em Hebreus 5, de 7 a 11, dá um exemplo para nós, prático. Jesus dá um exemplo prático para nós. Fala assim, durante seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas e clamor com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Tendo ouvido isso, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão, mesmo sendo considerado filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não foi poupado de nenhum sofrimento. Pelo contrário, aqui diz assim que ele aprendeu a obediência por intermédio de todas as aflições que ele padeceu. E aí fala assim que uma vez que ele foi aperfeiçoado, ele tornou-se fonte de salvação para mim e para você. Ele tornou-se fonte de eterna salvação para todo mundo que obedece a Deus. Jesus é fonte. Porque ele chegou para Deus e falou, aqui está minha aflição, está minha angústia, tem como eu me passar de mim esse cálice? Se não tiver, eu quero que faça a tua vontade, o que eu posso fazer? E ele foi nomeado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Aí, esse texto de Hebreus 5:11, eu espero que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Fala assim, quanto a isso, temos muito para ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vocês são lentos em aprender. Vocês são lentos para ouvir e lentos para entender. Uma vez que a gente olha que Jesus, o nosso maior exemplo, na sua oração, súplica, angústia, pediu para ser livrado daquela forma de padecimento. E Deus não falou, você vai ter que passar por isso. E aí fala no versículo 8, fala, mesmo considerado filho de Deus, ele passou por tudo. E ele aprendeu por todas as coisas que padeceu. Aí no versículo 11 fala, mas a gente tem tudo aí para aprender, para olhar para a nossa vida e entender que longe da presença de Deus, nós vivemos numa eterna birra. A gente não quer mudar. Só que quem dá birra é criança. Nós somos a igreja de Cristo que está na hora de comer alimento sólido. Criança da birra diz, não, eu não vou fazer, eu não quero fazer, porque não sabe, não tem uma visão. Agora nós somos adultos em Jesus, nós olhamos para nós mesmos, nos aproximamos de Deus e entendemos que é nós que precisamos mudar. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é cheio dessa riqueza de bondade que Deus tem, de tolerância e paciência. E tudo isso leva você ao arrependimento. Enquanto você estiver nesse lugar achando que o outro tem que mudar, que o outro precisa fazer, você não sai daí. Porque você só vai sair daí através da sua decisão, da sua escolha de sair desse lugar. E isso é alguém que alcança uma maturidade. Deixa de ser criança, dá birra aí nesse lugar. Sai daí. Aproveite e desfrute da riqueza da bondade de Deus, da tolerância e da paciência. Porque tudo isso vai levar você ao arrependimento. Tem coisas que aconteceram na minha vida nos últimos tempos
que algumas me pegaram de surpresa, outras não, mas me jogaram num lugar onde eu poderia estar nesse lugar de birra, que eu não entendo, porque a pessoa tem que mudar. E eu descobri que eu preciso mudar. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu vejo e descubro coisas dentro de mim que eu preciso mudar. E sabe o que acontece? Quando você faz isso, você pratica Tiago 1:22. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas ponham em prática. Nós estamos colocando em prática o que a gente escuta. A gente escuta que Deus é bom, que Deus é tolerante, que Deus é paciente. Só que nós ficamos esperando tudo isso cair na nossa cabeça. E nós precisamos nos aproximar de Deus para enxergar o que a gente precisa mudar, para que nós sejamos inundados dessa presença santa. E lá em João 3,18 fala: filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Nós dizemos que amamos a Deus, mas não fazemos o que Ele manda. Então nós estamos amando apenas de palavras. Mas aqui está dizendo em 1 João 3,18, para de amar só de boca para fora. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Sabe por quê? Se você fizer isso, você vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo que você fizer prosperará. Salmo 1:3. Eu deixo hoje como dica de leitura para você o Salmo 1. E esse Salmo 1 vai revelar para você o que acontece quando você está plantado junto ao ribeiro. Quem que é o ribeiro? Quem que é fonte? Jesus, o Cristo de Nazaré. Mas muitas vezes nós ficamos plantados nas nossas dores. Ficamos ali plantados nas injustiças que nos fizeram. Quanto mais você estiver se sentindo injustiçado, maior é a distância que você está de Deus. Aí você fala: Fernanda, não concordo com isso. Eu queria só dizer para você que eu não estou aqui falando para você de algo que eu li em livros. Eu estou falando de algo que eu vivo. Então, quanto mais eu me aproximo do ribeiro de água, mais minha vida fica fácil. Não fica fácil porque é fácil. Fica fácil porque Deus age por mim. Deus vai na minha frente. E eu não preciso tomar atitude de querer mudar ninguém. Que é o único capaz de convencer do pecado e do juízo, chama-se Espírito Santo. Então Ele ora por mim, Ele age por mim, Ele faz por mim. Agora, mudar o entendimento, o meu entendimento, isso é algo que só eu posso escolher fazer. Ninguém pode escolher por mim. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, o versículo que eu li no começo, fala: será que você não tem desprezado as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? Não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Então, quanto mais perto da bondade de Deus, mais você vê o que você precisa mudar. Não o que o outro precisa mudar. Isso é responsabilidade dele, com Deus. Seja responsável por você. E você vai se tornar uma fonte de salvação para outras pessoas. Que é isso que acontece. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele tornou-se uma fonte de salvação para outras pessoas. Mas nós somos lentos em aprender, né? Hebreus 5, 7-11. O versículo 11 fala que nós somos lentos. Mas a gente aprende. Nós somos devagar, mas a gente aprende, não é? Que Deus abençoe seu dia, sua vida. Que coloque a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus. Obrigada porque o Senhor é rico em bondade, misericórdia, tolerância e paciência. Nos ajude a enxergarmos a Tua presença para vermos o que nós temos que mudar em nós, o que nós temos que pensar, que falar, porque o Senhor nos dá toda a estratégia para sairmos de qualquer lugar que estivermos. Queremos ser como a árvore plantada junto à fonte de águas, que as nossas folhas não cairão e nós daremos fruto toda a estação certa, nós teremos frutos para dar. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você tiver com alguma enfermidade no seu corpo, seja curado em nome de Jesus. Se você está tomando alguma medicação,
Eu peço ao Espírito Santo de Deus que potencialize essa medicação para que você seja curado em nome de Jesus. Também coloco o Davi, Pai, na tua presença. Visita ele naquele hospital. Dê celeridade nessa recuperação dele, que todo o remédio que entre no organismo dele traga recuperação em nome de Jesus para o teu servo, traga cura para o teu servo em nome de Jesus. E se você está com aí dor na sua alma, está sentindo suas emoções aprisionadas, que todas essas correntes sejam quebradas agora e você seja liberto em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.